Então vamos lá. Isso que eu estou falando, eu até estou falando com mais tranquilidade, porque a gente vai. Isso que eu estou falando, já estou gravando, vou suspender, né? Vou botar lá, fazer o upload. E a continuidade disso eu vou botar lá também. Aí eu vou falar com bem calmo, para não precisar falar depressa, para dar tempo de você compreender bem. De novo, se você já domina isso, deixa pra lá, passa batido. No vídeo lá, ó, passa batido. Isso aqui eu já sei, não vai precisar. E se você não souber, então aproveita, porque eu estou explicando com calma, para você entender bem o que eu estou falando de... Eu já mostrei bem o que erro amostral, que é aquele que eu meço, né? Quando tem um valor lá, um valor lá, não adianta me dar uma média, eu quero o intervalo de confiança da média da população, e se esse intervalo de confiança for muito grande, eu tenho um erro amostral muito grande também. Eu quero um erro amostral menor. Muitas vezes eu estratifico ou eu aumento a minha amostra para diminuir o meu erro amostral. Mas toda essa conta não adianta nada se quem estiver executando a amostragem, seja lá no procedimento ou registrando na anotação, estiver registrando a amostragem, não tiver consciência do que está fazendo. Aí ele vai cometer erros no amostrais e você vai estar brincando com um número que é falso. Não adianta de nada. É jogar dinheiro fora. Por isso, inclusive, que eu falo que não vale a pena fazer inventário amostral no norte. Não, se você puder evitar, não faça. Não faça, a não ser que você tenha uma equipe muito segura mesmo, que saiba o que está fazendo. Você vai falar assim, se eu tenho se uma empresa adequada tem um bom sistema de monitoramento, então ela simplesmente tem todos os registros da população inteira do ano passado. É verdade. E eu estou falando, eu sou suspeito para falar, mas eu acho que exploração tem mais a ver com inventário do que inventário de madeira. Por quê? Para mostrar. Porque você tem a população do arrasto, a população do abate, a população do traçamento, a população do arrasto, do abate, o traçamento, às vezes é junto, às vezes é separado. Então, às vezes são duas populações, às vezes é uma só. Você tem a população do censo, né? A população da abertura de picada, de marcação de estrada e pátio, construção de estrada e pátio. Cada uma dessas atividades faz uma população no todo da safra, né? E você pode querer fazer a amostragem. Se na empresa que você chegou já tem um sistema de monitoramento, aí sim, qualquer erro não amostral, não é mais amostral, é só um erro mesmo, ele vai sumir na população, não vai ter problema. E você também não tem por que fazer amostragem de alguma coisa, que só você vê os relatórios do ano anterior. Se tiver um bom sistema de monitoramento. Se não tiver um bom sistema de monitoramento, você já tem o que fazer na empresa. Implantar um sistema de monitoramento, e a gente vai tratar disso quando chegar na hora. Como é que eu implanto um sistema de monitoramento? Agora, mesmo que você possa abrir mão disso, e às vezes com a experiência, você até abre mão mesmo, às vezes com experiência, você até já tem um bom chute, que sai mais barato. Não, pelo meu chute aqui sai mais barato, e eu vou implantar o sistema de monitoramento, então eu vou chutar isso e vou ver no sistema se está indo mais ou menos conforme eu estou falando e tal, vou acompanhar. E aí você pode fazer isso. Aí é uma decisão tua. E quanto mais você tiver experiência para tomar essas decisões na hora, no campo, melhor para você. Mas, engenheira, o que você não pode fazer é cair em campo, aceitar um emprego, sem saber o que é erro amostral, sem saber o que é erro não amostral. O erro amostral vai interferir na precisão da sua estimativa. O erro amostral, aquele que eu falei que nem devia chamar de erro, vai interferir na precisão da sua estimativa. E o erro não amostral, aí, cara, é um mundo sem Deus. Aí é dinheiro jogado fora, é correndo risco, briga de faca no escuro. Aí você não sabe, é tudo de ruim. E o erro não amostral... Professor, Oi. dá licença, o Vinícius caiu, aí ele voltou, tá pedindo pro senhor aceitar ele. Opa, beleza, obrigado. Eu vou voltar lá. Opa.
falou, Vinícius, seja bem-vindo. Acontece mesmo e não se preocupa, porque tá tudo gravado e vai estar lá na frente lá. Tá vendo? Vai estar lá na frente, vai estar lá em cima, vai estar lá no YouTube, no canal do YouTube. Eu vou acabar isso aqui com calma, depois que acabar eu vou acabar com calma e vou botar lá. O que você já tiver entendido, passa batido. O que você não entendeu, volta e escuta de novo. Tá beleza? Então a gente estava falando agora de exatidão e erro não amostral. Exatidão e erro não amostral. Exatidão a exatidão tem duas formas de você ver ela. Mas se você comete erro não amostral, você vai ser inexato. Por quê? Porque você está apontando para o outro lado. Digamos que você tem uma população que seja até homogênea, ou bastante homogênea, o terreno é completamente plano, é só uma equipe que vai trabalhar. A floresta também é uma floresta que só tem um extrato, né? O arraste é aquele mesmo, o volume varia pouco por hectare. Mentira, hein? Varia muito. Uma população, uma unidade de trabalho é muito diferente da outra. A composição florística, o volume, tudo é muito diferente. Uma unidade producional é muito diferente da outra. Mas vamos dizer que você tenha isso, não precisa estratificar nada, tenha feito isso e você mediu errado. A sua precisão amostral, a precisão da sua amostragem vai ser boa, porque você não vai ter erro amostral quase nenhum. A diferença entre o limite inferior e o limite superior, da estimativa da média da população, que é aquela que você quer, está bem pertinho ali entre o limite inferior e o limite superior, só que a média da população, ela é homogênea, mas não está ali dentro daquele intervalo. Por quê? Porque você cometeu erro não amostral, porque você não mediu direito. Então você teve um problema de precisão. Desculpe. Você teve um problema de exatidão, você foi inexato. E aqui é o que está mostrando aqui. A gente já viu, então, a dispersão falando de precisão, de erro amostral. E o acerto no centro, na média da população, vamos simbolizar que essa bolinha aqui é a média da população, aqui está sendo inexato, aqui está super inexato, a média aqui vai ficar por aqui, a média da população está lá. Então, isso aqui é erro não amostral. Aqui está mais preciso do que esse, está menos preciso do que esse, mas está mais exato. Tem menos erro, não tem menos erro não amostral. E aqui é o mundo perfeito, né? Eu tenho uma precisão muito boa e uma exatidão muito boa também. Se eu não cometi erro não amostral, é uma questão de estratificação e uma questão de intensidade amostral para eu obter mais precisão, com exatidão. É isso, e se você, se eu perguntar na prova, o que é, fala aí sobre erro amostral, erro não amostral, e você não falar disso, e ficar falando só de alvo, do atirador, do alvo, aí eu não vou considerar que você entendeu. Tá beleza? E eu aposto que você entendeu, se não, escuta de novo. Tá beleza? Vamos lá. Opa! A precisão também tem a ver com número significativo e tem a ver com arredondamento, tá? Tudo isso que a gente está falando aqui tá interrelacionado. Então, mais adiante a gente vai precisar fazer as coisas menores. Veja bem, se eu te perguntar, essa régua aqui, qual é a precisão dessa régua? Eu estou te perguntando. Alguém pode dizer qual é a precisão dessa régua aqui? Dá para ver a precisão dessa régua aqui? Bom, a precisão dessa régua aqui era para alguém ter chutado, mas a precisão dessa régua aqui é em milímetro. Por quê? Ela está aqui graduada em centímetros, tá certo? Mas a menor medida dela é em milímetro. Então, a precisão dessa régua é
expressa em milímetro. Se eu quisesse medir alguma coisa aqui, digamos que comece aqui no 0 e vá parar mais ou menos aqui assim, Aí eu vou, não sei se está dando para ver aí, mas tá assim, ó, tá 6 centímetros, né? Aí 1 milímetro, aí tá entre o 1 e o 2 milímetros. A precisão dela é em milímetro. Então, 61 milímetros ela tem. Mas ela tem mais do que 61. Mas ela tem menos que 62 milímetros. Onde está a bolinha vermelha lá. Eu olhando daqui, e esse aqui é o estimativo, porque não está na precisão do equipamento, essa estimativa aqui, ela tá quase no 2. Então eu diria que é 61,8. Eu diria então que o comprimento dessa distância, do 0 até onde está a bolinha vermelha, o apontador laser, é 61,8 milímetros. Estes são os meus números significativos. Se eu quiser apresentar esse valor aqui, 61,8 milímetros, em metro, então vai ser 0, metro, né? 0 decímetro, né? Decímetro, milímetro, centímetro, decímetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro e décimo de milímetro. Aí, se eu quisesse fazer, apresentar esse número em metro, seria 0,0618 metros. 0,0618 metros. Esse seria o valor da minha medida com a unidade modificada de milímetro para metro. Se eu modificar essa unidade de metro para quilômetro, para decâmetro, para decímetro, não importa. Se eu modificar a unidade, eu vou botar a vírgula mais para lá ou mais para cá, mais para lá ou mais para cá. Mas o número que eu expressar, tem que parar no 8 dessa medida aqui, tem que parar no 8 aqui, que foi 61,8, que tem que parar no 8, 61,8, que eu medi a primeira vez foi em milímetros, ou 6,18 centímetros, ou 0,0618 metros. Isso são os meus números significativos. Esses números são significativos porque tem a ver com a precisão do meu equipamento. Quando eu dou um valor, então, e eu assino, eu estou dando uma informação para quem está pegando o meu papel, a minha estimativa, vamos dizer a minha estimativa de alguma coisa, de algum valor, de alguma equipe, sei lá, uma estima de alguma coisa, de alguma área, de alguma coisa assim, de algum dinheiro. Eu só posso ir em números significativos e também eu devo ir até onde eu tenho precisão para afirmar. Veja que isso aqui não tem a ver com a precisão da estatística, não. Isso aqui é uma outra precisão, é precisão de equipamento de medição. Pode ser tem tudo que você puder imaginar tem precisão. Quando você pega, se eu te der uma bússola, fala, bússola de precisão. Uma bússola de precisão. Tá, tudo bem, o pessoal usa essa expressão, bússola de precisão. Mas por quê? Qual precisão? Tem que ver qual é a precisão da bússola. Se você for na padaria do seu Hildo ali, você vai comprar uma bússola e ela tem a precisão dela. Ela tem 2 graus de precisão. A bússola do GPS tem 1 grau de precisão. Essa bússola, que o pessoal dá, esse assunto, que é a mais comum, que o pessoal costuma chamar de bússola de precisão, é porque ela é a mais precisa que o pessoal costuma usar com prática no campo. Em prática no campo. Você pode até usar uma estação total, pode até usar uma bússola Ushikata, né, com tripé, luneta, pode dar mais precisão ainda. Só que tem a ver também
Para que você quer essa precisão toda se você não vai... Por que você quer saber exatamente a coordenada, o TM da árvore? O que você vai fazer com isso? Para que essa precisão toda? Então, a precisão tem a ver com o equipamento e tem a ver com a sua necessidade. Se eu puder levar uma bússola Shikata com tripé, eu vou poder usar uma bússola com muito mais precisão do que uma bússola Sunto manual. Só que uma bússola Shikata de tripé, ela é muito mais cara, ela é muito mais pesada, muito mais desconfortável de carregar e ela vai interferir em outras coisas na minha atividade. Então eu vou usar uma bússola que eu costumo chamar de precisão, todo mundo chama, que é a bússola Assunto, que tem meio grau de precisão. Meio grau de precisão é uma precisão bastante razoável, bastante suficiente para quem trabalha no campo, no mato, com coordenada UTM. Pensa bem, porque a imagem também já tem o seu erro, mesmo que você já referencie ela. O GPS também tem o erro dele, mesmo que você fique com ele parado, esperando, né? O GPS, por exemplo, dentro do mato, em floresta densa, ele costuma dar 6 metros de erro. Né? 6 metros de erro. Mas qual é a diferença de 6 metros de erro? Nenhuma. Se você quer chegar lá e encontrar a árvore, 6 metros de erro não tem problema nenhum. Então está valendo o GPS para você encontrar uma árvore. O que eu estou falando aqui é de precisão. Tem a precisão estatística e a precisão do equipamento de precisão. O que significa? Que você tem obrigação de dizer qual foi essa precisão, aonde? Nos números significativos. No caso de uma régua, de uma trena, até a menor, o último número é o estimado. Entre 2 riscos de precisão. O último é o estimado. E aí você fala lá com o que você mediu, e aí então você está dando essa informação. O que quer dizer que você não pode, só porque a calculadora te deu várias casas decimais, para você caprichar, achar que está caprichando no trabalho, escolher quantas casas decimais você vai utilizar. Tá certo? A porcentagem, então, a gente já viu razão e proporção, mas é porque isso aqui é muito comum. É muito comum mesmo, que tem a ver com aquela mesma origem lá de achar que a convenção sai, o que está multiplicando passa para lá dividindo, o que está somando passa para cá subtraindo, que não é, que a gente viu que não é. O que eu faço de um lado, eu tenho que fazer a mesma coisa. Se é uma igualdade, tudo que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro também, para continuar sendo uma igualdade. Aqui é uma razão também, só que às vezes o pessoal pergunta, fala, 5%, mas 5% é 5% mesmo? É 5 ou é 5%? 5% é 5%. Essa é uma forma de escrever. A outra forma de escrever na forma de fração, que é 5 sobre 100, ou 0,05. Isso aqui é 5%, isso aqui é 5%, e isso aqui é 5%. Todos 3 são 5%, todos 3 são 40% aqui, todos 3 são 70% aqui, todos 3 são 100% aqui também. 100%, 100 dividido por 100 dá 1. Tudo isso é 100% ou é 1. Né? Não tem diferença. A outra coisa é a operação com hora e grau. Mas isso aí eu posso usar, dependendo do software, ele já faz direto. É verdade, é verdade. Mas a questão, isso não justifica você não saber fazer. Isso não justifica você não saber fazer, você tem que saber fazer. Você tem que saber fazer, uai. Inclusive para explicar, de repente, para o teu técnico agrícola, para o teu técnico florestal, não é? Eu já falo, olha só. Eu falei para você, se você chegar, se você estiver no norte, você chegar lá, gostaria de olhar o sistema de monitoramento da empresa. Opa, tu já arrumou o que falar. Opa, desculpa, tu já arrumou o que fazer. Porque provavelmente ela vai fazer o quê? O capataz, o gerente, vai perguntar o quê? O sistema de monitoramento. Qual é o sistema de monitoramento da empresa? Eu quero olhar os valores lá, para poder saber. Aí o cara vai dizer, o sistema de monitoramento é o meu olho, o meu ouvido, conversando com o peão, e o meu faro. Eu olho lá no pátio, vejo como é que está indo, como é que estão indo as coisas, esse aqui é o meu sistema de monitoramento, sou eu mesmo. E é comum isso, esse é muito comum. Então você já vai ter o que fazer, que é implantar um sistema de monitoramento. Mas veja bem, esse sistema de monitoramento que você vai implantar, ele não pode, veja a monografia do Rafael João Sampaio. Ele fez uma monografia justamente sugerindo um sistema de monitoramento informatizado, com banco de dados e tal, de uma atividade de uma empresa de exploração florestal na Amazônia.
Veja lá, ele sugere lá as tabelas, relações de tabela, ele sugere uma coisa já de banco de dados. Então, uma das coisas que está escrito lá, que tem a ver com a revisão bibliográfica que ele fez e que tem a ver, que a gente sabe, eu não posso, imagina você eu não vou nem esquentar a cabeça com isso, eu vou contratar um professor, doutor, com os estagiários que ele me trouxer, e eu vou dizer para ele, ó, faça o monitoramento das minhas atividades, aí no final da safra eu te pago, fica monitorando. Você já imaginou isso? O preço em consultoria, o preço que ia ser isso? Sabe como? Eu não falei, ele não pode ir lá e fazer uma avaliação pontual no tempo e no espaço. Essa avaliação pontual no tempo e no espaço é a mesma coisa que fazer uma revisão bibliográfica e pegar o valor lá de Holmes e tal, ou de alguém. Não pode. O sistema de monitoramento tem que monitorar tudo. Agora, como é que você vai fazer o sistema de monitoramento? Tu vai ficar com o cara ali com a ficha de campo e o monitorador, vamos dizer assim, ali do lado dele, olhando ele? Eu trabalhei com isso, sabia? Eu trabalhei com isso. No manejo para produção de energia. Para produção de energia, biomassa, para queimar, madeira para produzir energia elétrica. Era o plano de desenvolvimento energético do governo do Gilberto Mestrinho. Isso há muito tempo. Puxa vida. O Gilberto Mestrinho tinha um plano lá. Ah, sim, mas isso aí eu tenho que falar mesmo, porque eu cheguei na atividade, eu tinha que registrar tempo e movimento. E eu chegava, por exemplo, estou falando uma coisa clara aqui, no motosserrista. Aí está o motosserrista lá, fazendo abate e traçamento. E eu chego lá com uma prancheta, com capacete branco, com uma roupa certamente de cara de engenheiro, vamos dizer assim, né? Que peão, normalmente, ou não tem uniforme, ou tem uniforme de peão. E engenheiro tem capacete de cor diferente, ou tem a camisa de cor diferente, tem empresa que usa capacete, tem empresa que usa camisa. Mas você chega com uma prancheta, já uma coisa que o cara já às vezes não está acostumado a lidar e tal, e você chega com um diabo de um relógio, que só tem, que você liga e desliga o tempo todo, com um ponteiro só, em geral, com um ponteiro só não, um ponteiro grande só, um pequeno lá, mas não importa. Ou então com um cronômetro digital, mas você chegou do lado do cara, com uma prancheta, com capacete de engenheiro, e com um cronômetro na mão, seja lá qual for ele, como você acha que ele vai se comportar? Como você acha que ele vai trabalhar mais devagar ou mais depressa? Ele vai querer cuidar da orelha dele, né? Porque de repente você tem poder de tirar o emprego dele. Você acha que ele vai trabalhar mais ou vai trabalhar menos? Você acha que você vai ter cometido um erro não amostral na sua amostra? Ou você acha que você não vai ter cometido um erro não amostral? Você acha que você vai confiar na sua estimativa ou você não vai confiar na sua estimativa porque você interferiu na amostra? O cara não se comportou como ele deveria se comportar, porque você chegou lá nele. Sabe como? Então, o sistema de monitoramento tem duas características dele e eu vou te falar. Uma, tem que ser imperceptível. É a regra número 1. Ele não pode saber que está sendo monitorado. Tem que ser imperceptível. Três. Primeiro, tem que ser imperceptível. Não pode dar trabalho. Sabe como é que é? Não pode dar trabalho. Porque se ele der trabalho, ele já está tendo um custo a mais. E tem a ver, esse 2 está ligado diretamente ao terceiro. Que o terceiro não pode custar nada. Ele não pode custar nada ou quase nada. Se ele não custar nada ou quase nada, o que exclui o consultor, ele não pode ter um consultor para montar o sistema, se você não montar. Mas a operacionalização, a operação do sistema de monitoramento não pode custar nada, ou quase nada. E não pode nem aparecer, ele tem que ser imperceptível, para você ver o que de fato está acontecendo, né? Ver o que está acontecendo sem correr nenhum risco do dado que você está coletando. E aí, você vai ver que muitas vezes a atividade não tem nem formulário, quando ela não está ligada diretamente a volume, ela não tem nem a ver com formulário. O cara vai lá para fazer aquela unidade de trabalho, abrir a picada, abrir quase todo, foi até a faixa 18. No caso são 20 faixas, foi até a faixa 18, beleza, quase deu, beleza. Por que não acabou logo tudo?
Não, porque aí o cara fala lá dá lá um motivo para isso ter acontecido. Aí tá beleza, então isso não vai rolar. Como eu falei, atividade, todas as atividades têm que ter formulário. E esse formulário não pode ser complicado. Qualquer peão, qualquer orelha seca tem que ser capaz de preencher. Quem faz a conta é o computador. E aí, como você tem produção no formulário, no corpo do formulário, aonde no cabeçalho do formulário, e a equipe no cabeçalho do formulário, você também tem uma coisa que é comum em formulários, você ter data, mas não é comum em formulários, mesmo nos formulários que estão relacionados a volume de madeira, que envolve sempre muito dinheiro, hora que começou e hora que acabou. Hora que começou e hora que acabou. É só isso. O cara vai ter que só botar. Às vezes, o formulário é mais do que o suficiente para o teu sistema de monitoramento. Às vezes, a única coisa que você vai ter que inserir ali no formulário, e quanto menos você mexer no sistema que já está funcionando, quanto menos você mexer, menor risco de solução de continuidade. E aí você só vai ter que inserir lá hora que começou, hora que acabou. Vê que eu estou economizando meu tempo quando a gente vai discutindo lá sistema de monitoramento, mas estou falando isso aqui por causa de operação com hora e grau, que eu boto um problema que a gente vai resolver na prática, a lista de exercícios semana que vem. Eu boto um problema, e aí eu falo assim, a Empírico começou a tal hora, às 18 horas e 6 minutos, 18 horas, começou às 6 horas e 4 minutos, terminou às 18 horas e 6 minutos. O cara bota lá 6,04, 18,06, ele já tira os 2 pontos, bota uma vírgula para separar hora de minuto, né? E faz a mesma coisa com os dois, subtrai um do outro para ter um tempo. Imagina. Não pode. Professor, Oi. eu vou ter que me adiantar agora, porque já vai dar 3 horas, eu tenho uma reunião agora, tudo bem? Vou encerrar. Agora eu vou encerrar. Vou continuar gravando. Aí você vai, não vou encerrar agora não, vou gravar, e aí você vai pegar o vídeo completo que vai estar lá e vai assistir ele todo, tá bom? Que aí semana que vem a gente já vai sair matando a pau na lista de exercícios. Vou deixar a lista de exercícios lá no Cigarro, que é o exercício de todos esses exercícios da calibragem lá. Olha a lista de exercícios, vê se você se garante em todos eles. Se você se garantir, tá bom para danar, mas faça eles. Faça isso para você ver que você compreende mesmo que tem pegadinha. Eu sempre boto pegadinha. Tá beleza? Tudo bem, professor. Abração Obrigada, tá? Vou fazer assim, eu pego para assistir o finalzinho da aula. Obrigada. Boa aula aí. Tchau. Até logo. Estamos encerrando. Já deu a hora mesmo. São 14h59. Já deu. Abração a todos.